Sistemas de cabos, parte 2. Placas de rede. Para conectar um computador ao cabo de rede, foi criada uma interface chamada de placa de rede, com a função de entender os dados vindos do computador e convertê-los em sinais para serem transportados pelo meio físico, e também o processo inverso, entender os sinais vindos do meio físico e convertê-los em dados, controlando o fluxo de dados entre o computador e o meio físico. Em termos mais técnicos, executa as funções de controle de vínculo lógico e o controle de acesso à mídia, função da camada 2, a enlace lá do modelo OSI, além da função de interface de dados. A placa de rede informa a sua identificação na rede para distingui-la de todas as outras placas de rede. Para isso, cada placa de rede possui uma identificação física fixa de 12 caracteres, que não deve se repetir em nenhuma outra placa. A placa de rede, antes de transmitir os dados, conversa através de um script pré-estabelecido para que ambas informem os seus parâmetros, como velocidade de transmissão de dados, tamanho máximo dos grupos de dados, intervalo de tempo entre o envio de porções de dados e o tempo de espera para a confirmação ser enviada, para que as duas placas ajustem os seus parâmetros para uma melhor comunicação entre elas. Barramentos, em inglês bus, são padrões de comunicação utilizados em computadores para a interconexão de dispositivos de variados tipos. Esses barramentos, eles são alocações de slots de conexão para dispositivos. Um dos primeiros que nós tivemos chamava-se ISA. Ele foi o padrão inicial de barramentos para a arquitetura dos PCs e permitia o tráfego paralelo de 8 ou 16 bits. EISA. Foi lançado em 1998, aumentou o barramento para 32 bits, mantendo ainda assim a compatibilidade com a arquitetura ISA. Depois aí foi lançada uma série de barramentos, tipo AGP, que tinha uma infinidade de segmentos dentro do próprio AGP, vários slots diferentes, várias placas diferentes, e até que surgiu o PCI. O PCI é um barramento de 32 ou 64 bits, utilizados na maioria dos computadores. Eles têm como características o atendimento dos requisitos para proporcionar o funcionamento plug and play, ou seja, não necessitava mais de você fazer configurações nas placas ao instalar nesse tipo de barramento. Então, essa foi a grande contribuição para esse tipo de barramento, esse tipo de slot. Daí surgiu o PCI Express, ou PCIe, ou PCIe-X. Ele foi concebido pela Intel em 2003 e se destaca por substituir ao mesmo tempo os barramentos PCI e AGP. E ao contrário dos demais, que nós já vimos, e outros que nós nem falamos, ele é o único usado até hoje. Então, os computadores hoje, as placas-mãe que você for comprar hoje, possui esse slotzinho aqui, que é o PCI Express 1X, que trabalha numa banda aí até de 5 GHz em full duplex, e até esse maiorzinho aqui, o PCI Express 16, X16, que numa banda full duplex, aí ele trabalha até em 80 gigabits por segundo.
Não tem só esses. Dentro do PCI Express nós temos o X1, o X4, o X8, o X16, que são modelos que variam de acordo com a banda que você vai transmitir. Ou seja, o X1 ele trabalha com uma banda full duplex de 5 GHz até o X16 uma banda full duplex de 80 gigabits por segundo, né? O gigahertz é o ciclo por segundo, gigabits, bits por segundo. Então, mais ou menos uma coisa equivale à outra e a frequência de cada um deles. Não esquecendo que esses conectores PCI Express, eles não servem apenas para placas de rede, servem para você conectar diversos dispositivos ao seu computador e à sua rede. E também que muitas placas-mães já vêm com as placas de rede embutidas, contendo ali no seu patch panel 1 ou 2 conectores RJ45 fêmea para você espetar as suas redes. E também até com conectores PCI Express para você colocar mais placas de redes, né? Então, era isso que eu queria falar de placas de redes com vocês. Vamos lá para a terceira parte para falar de cabeamento estruturado. Te vejo lá. Tchau!